Boa noite a todos que nos assistem nesse encontro sobre a sombra. A nossa colega Michele estaria conosco essa noite, mas em função de problemas técnicos com a internet dela, ela não está podendo participar. Então, seremos nós três aqui para poder compor esse tema tão importante, que é o tema da sombra, através do canal da Amergues, hoje focando em especial em questões do público em relação a esse tema. Então, nós não vamos nos ocupar em discorrer conteúdos, elementos que envolvem o conceito de sombra, mas sim privilegiar esse momento para poder responder as perguntas do público, naquilo que vocês vêm estudando, refletindo, lendo em relação a esse tema, né, gente? Então, enquanto vocês vão formulando as questões de vocês, né, a gente só vai levantar alguns pontos rápidos para aquecer, para podermos, a partir disso, debater em cima das perguntas que o público estiver nos fazendo, né? Lembrando que a sombra é um conceito do Jung, da qual Joana de Anjos vai se ocupar de maneira bastante extensa durante toda a obra dela, né? Essa sombra, ela representa, num primeiro momento, todo o inconsciente. Então, ela não é um conceito, no primeiro momento. Jung não gostava de que as pessoas formulassem o conceito da sombra, porque isso limitava toda a dinâmica e riqueza que envolve esses elementos, mas na medida que esse inconsciente vai tomando forma e vai se apresentando, se expressando, alguns aspectos que se opõem e complementam o ego e a persona vai tomando esse lugar, então, e assumindo esse papel que nós vamos chamar de sombra. Porque a sombra começa a ser construída junto com o ego, com a persona, né? Na medida que esse ego e essa persona vão se construindo, tudo aquilo que não faz parte do ego, que é incompatível com a natureza do ego, com a sua autoimagem, vai sendo reprimido ou esquecido ou dissociado, formando nesse material, então, que o ego não se reconhece, a sombra como uma subpersonalidade, um complexo que tem autonomia e que, de uma maneira, compõe, então, parte da nossa natureza. E da qual é fundamental nós reconhecer para poder dar conta da personalidade como um todo, né? Então, esse papel da sombra é fundamental. A sombra, ela não é só negativa, ela também é positiva, e de uma maneira ela representa um papel de poder também não só trazer à tona os conteúdos reprimidos, mas também de corrigir as atitudes inadequadas do ego. E neste momento está chegando já uma questão para nós. O Gilbert Torman está nos colocando se existe uma relação da sombra com a ânima e com o ânimos. Alguém quer começar a trazer a resposta para o Gilbert, assim? Vai lá, Carla. Boa noite. Bom, primeiro, para quem não tem tanta familiaridade, né, vou dar um conceito breve, assim. A ânima seria o componente feminino do inconsciente do homem, né, porque o espírito, quando está vivendo uma experiência de masculino, o feminino da sua alma, né, o yin, vai ficar no inconsciente, então tem uma representação dessa mulher que vive dentro dela. E o ânimos vai ser o representante masculino da mulher, né, da energia feminina, seria aquele yang que está no inconsciente. Então, a sombra, sim, faz parte da sombra, à medida que nós somos inconscientes, né, de grande parte da nossa natureza. Então, às vezes, isso vai ser expresso de forma concreta na vida. O Freud vai falar na compulsão pela repetição. Então, eu posso ter complexos autônomos, como todos temos na infância, né? Por exemplo,
pais muito intrusivos. Daí, no futuro, como James Hollis vai citar no livro dele da Sombra, né, esse exemplo, no futuro eu vou procurar pessoas, mas vou me distanciar dessas pessoas e não vou me vincular, porque o que eu sei sobre vínculo é que esse vínculo é intrusivo. Então, eu vou procurar homens, né, mais desligados, que não mantêm um compromisso. Mas esse é um exemplo quando a vida já se torna concreta, né? O ânimos e a ânimas também, e a ânima aparecem também através dos comportamentos. Então, eu posso ter um homem, entre aspas, dentro de mim, mais dócil, mais racional, né? Mais gentil, como eu posso ter um abusador, um cafajeste, e aí pela sequência. E os homens também. Pode ter uma mulher histérica dentro dele, né? Que ele não desconhece, não conhece. Um homem muito machão pode ter uma menininha dentro dele. Então, nesse sentido, com certeza, na minha visão, né? Não sei, posso estar enganada. O ânimos e a ânima, eles fazem parte da sombra. À medida que eu vou me conhecendo, pode ser que isso vá se tornando mais consciente, né? Lembrando que o contrário da bondade não seria a maldade nesse conceito, mas sim o inconsciente, né? A completude. Essa é a busca. Buscar ser mais inteira, mesmo que não sejam aspectos tão legais, né? Que o meu ego acharia interessante achar ou não. Bacana, Carla. Pessoal, o Jung fala que todo o inconsciente é a sombra, né, Gelson, como você trouxe. O que a gente pode pensar é que a ânima e ânimos, eles são arquétipos, são conteúdos um pouco mais distantes do eu. A sombra, ela tem conteúdos que são mais próximos do eu. Afinal de contas, né, são aqueles que foram reprimidos, esquecidos e não são tolerados pelo ego. E nesse sentido, pode haver uma associação, a gente separa didaticamente, mas é claro que existem associações da ânima e ânimos, a sombra, aspectos que se apresentam, como a Carla está trazendo, né? Aspectos da ânima e ânimos que se apresentam de forma sombria e não necessariamente em relacionamentos amorosos, né? Qualquer relacionamento entre as pessoas, esses aspectos podem ser acionados, né? Vai depender muito de como o ego encara como ele consegue enxergar, né? Como ele vê no outro, e isso acontece de uma forma muito automática através das projeções. As projeções são do inconsciente, então quando isso acontece, o ego só vai ver depois, ele não consegue antever a situação da projeção. E aí, quando isso aparece numa relação conflituada, numa relação que acaba afetando, né, as nossas relações, aí aparece como sendo algo que afeta, que nos toma muitas vezes, né? Então, essa seria, né, no meu entendimento, a relação que ânima e ânimos, né, pode se apresentar através desses aspectos mais sombrios para o ego, né? E, ao mesmo tempo, também nos sonhos, né? Os sonhos, e Jung fala assim que, invariavelmente, a sombra aparece no mesmo sexo, né, do sonhador, e a ânima e ânimos no sexo inverso ao sonhador, né? Não sei se a gente ainda pode, Gelson, pensar dessa maneira, assim, bem estruturadinha do oposto, mas eu fico pensando se ambos, né, todos esses são arquétipos que estão presentes na psique de todo mundo. Então, muitas vezes, uma presença do mesmo sexo pode estar acionando aspectos da ânima, não necessariamente assim no homem, mas também na mulher, ou seja, aspectos do feminino, que não são muito bem aceitos, que não são integrados na vida comum, né, da vida dessa pessoa. E aí, quando aparece aquela mulher que eu admiro, mas eu não consigo ser. Então, para mim, aquilo pode ser um aspecto da sombra também. Faz sentido, gente? É uma questão importante, né? Acho que tem duas questões aí que estão trazendo bem importante. Uma é o ânimos e a ânima funcionando na sombra, né? Aspectos inconscientes da nossa ânima e nosso ânimos, que por não estarem numa relação mais integrada com o ego, funcionam de maneira sombria, né? Então, isso envolve não só questões de biológicas, né, mas da consciência egóica, o gênero ao qual a pessoa se identifica, e os padrões inconscientes que estão lá não sendo reconhecidos. Mas também a gente pode pensar uma coisa que a Von Franz traz, não só a ânima e o ânimos agindo como algo sombrio, mas fazendo um conluio
uma relação, uma certa estratégia com a sombra. Então, porque cada um é um complexo. O arquétipo da ânimas e do ânimos, ele representa também esse nível mais do inconsciente coletivo, como a Sheila colocou, mas a nível de complexo, eu represento as imagens contrassexuais e qualidades desse masculino e feminino também a nível pessoal. E a gente vê de uma maneira, tanto a nível pessoal como arquetípico, a ânimos fazendo esses conluios, esses vínculos com a sombra em oposição ao ego. Né? Então, por exemplo, né, a ânima ela pode trazer várias questões existenciais para o homem, como se fosse algo importante, mas isso pode ser uma armadilha para tirar o homem da vida, né? Dele ficar, em vez de ficar se ocupando do que é importante e realmente, enquanto ego, enfrentar a realidade, ele fica nesses enigmas da sombra, que nem a esfinge no Édipo, né? Ou tu responde, ou te devoro, e ele fica aí preso em questões que não servem para nada, enredado nesse jogo psicológico da sombra e da ânima. Assim como no ânimos também, né? Às vezes tem uma questão de sombra e que o ânimos ali se relaciona, né? Se comporta numa relação que se movimenta a partir da sombra, trazendo, né, para a consciência feminina armadilhas também, por exemplo, fantasias negativas, pessimistas, que a mulher é invadida horas da noite, ou quando o esposo sai, ela fica fazendo fantasias de morte ou de medo, de traição, e aquilo se torna obsessivo para ela, e na verdade são aspectos sombrios dela que ela não reconhece, que vem pela via do ânimo, né, e que é projetado daí, por exemplo, em algumas questões aí fora, como o próprio companheiro, algum colega, ou mesmo nessas ideias que sobressaltam o mundo interno dela, gerando sofrimento e aprisionando também o seu ego em questões que não são positivas. Então, isso são possibilidades que pode acontecer na relação aí da ânima, do ânimos com a sombra. Não sei se teria mais alguma questão em relação a isso, ou podemos passar para a próxima? Vamos adiante, né? A gente vai integrando. Eu pensei aqui também na questão do aspecto positivo, mas vamos vendo, o pessoal vai... Ok. O André está trazendo como o processo de reconhecer, integrar, aceitar e diluir a sombra pode nos ajudar a encontrar nossa totalidade. Eu achei intrigante aqui no livro James Hollis, Sombra, porque pessoas boas fazem coisas ruins, né? A questão de que o Jung comentava, o que parece estranho é justamente isso, que nesse caso de sombra é mais importante o rigor do que a técnica. E eu fico pensando por que o rigor, né? Ele fala que realmente deve haver uma atitude frente à sombra. Porque enquanto o Gelson falava sobre essa ânima que pode ficar trazendo fantasias e filosofias vazias, né, para o homem, ou mesmo a mulher pode, né, entrar nesse sistema, a sombra, ela é muito ardilosa, nós todos sabemos disso, né? Então, nem sempre uma virtude é uma virtude, necessariamente. Por exemplo, ele vai citar um exemplo no livro, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que está indo, né, a favor do nosso autoconhecimento, a gente está se enganando de uma forma muito ardilosa, até moralmente falando, através da persona, né, que o mundo esperaria. Ele cita o exemplo de um rico empresário que tem um grande traquejo econômico, né, e ele se sente muito culpado, a vida inteira muito culpado, com sonhos, e daí, quando o terapeuta pergunta o que ele sugere que ele faça, ele diz que ele pensa em vender tudo e viver na miséria. E, na verdade, se ele for agir dessa forma, ele está agindo da mesma forma, porque ele está agindo oposto ao que ele estava fazendo. E os opostos são sempre a sombra de uma mesma moeda. A gente tem que achar o contraponto. Então, esse que é o problema, entre aspas, da sombra. A gente tem que contrabalancear e negociar com esses aspectos, não resolver. E nesse sentido que eu acho que a Joana fala em diluir, né? Para realmente
aceitar mais aspectos da nossa personalidade. Na verdade, a conclusão que se chega desse caso é que ele se sentia roubado na vida. Ele era um homem de sucesso, mas ele não se sentia realizado. Então, Jung vai falar muito isso. A gente tem que, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente tropece, é mais interessante que a gente viva a experiência carnal e os nossos desejos, né, da forma que eu acho coerente com o meu processo, do que eu ficar, às vezes, né, racionalizando, muitas vezes, e fingindo que eu estou tentando meu autoconhecimento, eu mesma acreditando, né? Então, tudo isso é muito, eu acho que é muito de sentir. Tem que sentir o que me realiza, o que realmente eu quis dizer com aquilo, né? Aquela coisa de Santo Agostinho de antes de dormir, revisar o dia, ver quais foram as minhas reais intenções, que eu possa, pelo menos para mim mesma, ser honesta, né? Se para o mundo ainda não, mas que eu tente, ao menos comigo. Eu penso isso. Para o mundo ainda não. Interessante. Bom, eu posso continuar trazendo a questão porque o André, ele traz o processo de reconhecer, integrar, aceitar, até o momento em que a sombra é integrada, né? Diluída no sentido de que ela deixa de ter um efeito paralisante para o ego, né? Para o eu. Esse processo de reconhecimento, já tinha dito antes, né? Acontece inicialmente na projeção, que é inconsciente. A partir do momento que eu me sinto, né, tocada por um aspecto fora de mim, que me perturba, que me atormenta, que me deixa desestabilizada, eu posso, né, ou não, reconhecer esse aspecto como sendo meu. Se nós partimos do princípio de que se me perturbou, se me desestabilizou e eu fiquei com aquilo remoendo, então é meu, né? E mesmo que o outro também tenha essas características, não importa, isso é problema do outro, né? Eu vou lidar com as minhas características, só assim eu consigo realmente fazer esse processo que nós estamos trazendo aqui, que é de relacionamento com a sombra, de integração da sombra, de reconhecer, ir lá no fundo do poço e reconhecer realmente qual é a minha estrutura, o que realmente está me constituindo. Então, eu não trago só desta encarnação, eu trago muitas dificuldades de muitas encarnações. E quando eu, nesta encarnação, reconheço novamente as mesmas dificuldades que eu já venho trabalhando ao longo das diversas encarnações, então pronto, tá na hora. Né? Se eu estou reconhecendo, se eu estou me dispondo a me trabalhar, e o autoconhecimento vai me proporcionar uma maior ampliação da consciência, a ponto de eu não ter tanto mais tropeços quando eu puder integrar. Né, Gelson? Acho que tem uma questão muito bacana assim que a gente pode aprender com Joana de Ângeles, é que ela realmente nos encoraja a abraçar a sombra, né? E eu brinco com o pessoal, falo assim, dá o bracinho para ela e vai caminhando com ela, porque se você rejeitar, se esconder de novo, né? Como nós já fizemos anteriormente, aí pronto, ela volta sozinha, ela volta. Acho que é isso que a Carla está falando como ardilosa. Eu tive um impacto com essa palavra, Carla, mas acho que é nesse sentido, né? Porque quando o ego ele quer deixar de lado a situação, aí ela vem na frente e se apresenta, né? Porque, na verdade, todos nós somos acompanhados por uma sombra. E o problema da sombra não é o conteúdo necessariamente, mas o fato de a gente não reconhecer, porque, de uma maneira, quanto menos ela estiver incorporada à nossa vida consciente, tanto mais escura e densa ela se tornará. Então, porque assim como a sombra pode ser ardilosa, o ego também é ardiloso, né? Que nem sempre a culpa é da sombra, né? Às vezes o problema é do ego que não quer também amadurecer, do ego infantilizado, do ego que também escamoteia, e às vezes ele acaba na própria inconsciência e nessa identificação com a imagem idealizada dele, do qual ele se reconhece, ele acaba não reconhecendo que aquele outro lado dele, que é sombrio, não é o lado mais negativo, pode ser até um lado positivo. Esse exemplo que a Carla colocou ali, né? Que ele tinha uma falsa visão da sombra dele, se tinha culpado, mas na verdade tinha todo esse jogo aí que acontecia, né? Até porque a sombra, muitas vezes, é simplesmente vulgar.
porque ela não teve tempo para poder amadurecer. É algo que não ficou humanizado dentro da gente. Então, ele pode ser ele tem um caráter primitivo, ou inadequado, ou incômodo, ou mesmo infantil, mas não é de uma malignidade absoluta, né? São qualidades muitas vezes infantis e primitivas, mas que de algum modo podem vivificar e embelezar a nossa existência humana. Mas a gente não consegue lidar com eles, porque às vezes até tem preconceitos, seja internos, seja da própria cultura, da consciência coletiva, seja da persona, que a gente vai internalizando dentro de nós e de uma maneira acabamos não reconhecendo que aquele potencial ele tem tanto um aspecto positivo como negativo, né? E a gente só vê o lado negativo, às vezes por preconceito, e não consegue reconhecer o potencial que a sombra tem também, né? Até porque, se a gente for pegar assim, do ponto de vista dessa relação de compensação e regulação com o ego persona, a gente vai ver que o sentido que a sombra nos coloca enquanto experiência é justamente a experiência da definição de nós mesmos e do nosso limite, que enquanto qual constitui a nossa identidade do sujeito. Então, de uma maneira, a sombra ela nos desafia de uma maneira o confronto do ego, justamente ele é importante para poder reconhecer qual é a nossa dimensão de expressar no mundo e nosso limite também enquanto identidade, porque todos nós temos, enquanto expressão de nós mesmos, uma limitação, né? E de uma maneira isso fica claro quando a gente enfrenta conteúdos que a gente não sabe lidar, ou esses aspectos sombrios que representam certas condições que a gente, enquanto ego, não conseguimos assimilar. Porque, Gelson, o ego ele fica muito restrito, muito limitado mesmo, né? Se não é a sombra fazer um ajuste aí para ele conseguir ampliar um pouquinho mais essa consciência, ele vai ficar muito restrito. Ele tende, né, a ficar preso àquilo que ele acredita dele mesmo. Então, bacana ali a TV América está falando sobre o aspecto mais positivo, que a gente tende a considerar como positivo, e acho que vem ao encontro do que a Carla trouxe também, né? Dependendo de como nós fomos criados, dependendo das nossas relações, né, parentais, e de quanto a nossa figura, né, nossa imagem de nós mesmos foi construída em cima de atributos positivos, né, quanto nós nos reconhecemos também. Mas o oposto é verdadeiro, dependendo das nossas relações, se fomos educados, criados, né, de uma forma muito agressiva e rebaixando nossa autoestima, então os aspectos positivos, eles vão para o inconsciente, e o que fica na consciência, a minha imagem de mim, é dessa imagem negativa. É por isso, então, que a TV América está falando assim, né? Daquelas pessoas que se orgulham de sua agressividade e mantêm na sombra sua sensibilidade, né? Então, todos os aspectos que nós temos na consciência, a gente pode ter certeza que a gente tem o complemento, o oposto complementar, não negativo necessariamente, não positivo necessariamente. Mas ali na sombra, eu vou conter, né? A minha sombra vai carregar para mim, para o ego, aquilo que o ego ainda não consegue reconhecer. A partir do momento que ele estiver mais estruturado, ela vai apresentando, inclusive, aspectos positivos, trazendo para o ego, poxa, cara, você é bacana também, você é capaz, você consegue ir à frente. Enquanto eu fico só, não, mas eu não posso, eu não consigo. Então, vejam que essa dialética que acontece o tempo todo, né, e acontece através do outro, né, é o outro que me apresenta, muitas vezes, essa parte que eu não consigo enxergar. Muitas vezes não, né, Gelson? Pessoal, o tempo todo, né, o outro está me apresentando, mas eu já tenho condições, às vezes, de reconhecer aspectos meus. Basta que eu me dedique, basta que eu consiga me debruçar sobre essas dificuldades. Poxa, será que eu realmente não consigo fazer determinada coisa? Estão me chamando. Será que eu não posso ouvir os sinais? Estão me apresentando oportunidades. E aí eu vou testando, né? Vou engatinhando naquilo que eu não reconheço em mim ainda, mas a partir do momento que eu tenho coragem, que eu enfrento os meus medos, Jung fala que a sombra é uma questão moral, né? Pessoal, uma questão assim da gente poder enfrentar efetivamente aquilo que eu
acabo até combatendo em mim mesma, né? Também essa questão de se orgulhar, de ser agressivo, de se orgulhar de ser algo que, no fundo, não é o mais adequado, vamos dizer, é uma questão também de compensação, né? Um complexo de poder, assim. E esse complexo de poder, o Hollis vai falar que sempre esconde uma criança assustada. Então, nós temos as nossas ansiedades infantis, né? Nós tivemos... E não necessariamente, né, na visão de uma psicologia mais positivista, não necessariamente, assim, condenando os pais ou dizendo que aquela conjuntura criou. É uma alma que nasce sensível e ela interpreta, e assim que vão nascer os complexos, né, com toda essa carga psíquica, de uma forma, conforme a sua química, né, e se estrutura conforme aqueles pais ou aqueles pais que não existiram, e ela vai se desenvolvendo de uma forma para se proteger, para proteger sua homeostase psíquica. Então, a gente pode trabalhar ou repreendendo isso, reprimindo, ou seja, virar uma pessoa extremamente rígida, totalitária, fundamentalista, né, e esquecendo, fingindo que aquilo não faz parte de mim, ou supercompensando. Daí eu posso entrar num mundo fantástico, assim, de ficar embriagada, drogadição, de eterno, né, mundo de Peter Pan, como diz, como se a vida fosse uma festa, de uma forma hedonista, mas tudo atrás de não lidar com essa dor, com esse descompasso. E olha, e veja bem, parece uma coisa muito grandiosa, né, quando a gente pensa numa compulsão, que é isso que vai acabar gerando, seja para o que for, né, porque a compulsão é o inconsciente agindo, na verdade só tem uma criança que precisa ser acolhida. E tudo que está por trás disso tudo, de toda essa energia, tudo que eu tenho, assim, para olhar em mim e dizer, olha, tem esse lado aqui, tem isso aqui que eu tenho que ver, e ir carregando essa criança e fazendo essa maternagem, sem sentir vergonha do que eu vou encontrar, né? Mas é difícil a gente ter essa humildade, porque como nós crescemos alguns aspectos da nossa personalidade, a gente acha que é aquilo. Então, nós temos outros aspectos que ainda não chegaram lá, que ainda são infantis, como já está falando, né? São imaturos, são ainda embrionários, e são esses aspectos que é o trabalho que a gente tem que fazer, que eles cresçam também, porque toda vez que eu trago para o consciente, eu estou liberando energia psíquica, então é mais potência para mim, menos depressão, mais espontaneidade, mais alegria, e por isso que vale a pena, né? Uhum. É interessante isso, né, Carla, porque eu acho que tem aí toda essa relação de complementação, né, dos contrários, mas também tem o contraditório. Então, se eu aprendi como homem a ser esse homem agressivo, que o homem não chora, que não pode ser sensível, né? Então, e eu vejo a agressividade e essa persona masculina rígida, né? Baseado no que tu falaste de poder, na agressividade. Então, claro que eu vou ver minha sensibilidade como algo frágil, inferior, da qual eu não quero aceitar. Então, não que a agressividade seja uma coisa ruim. Então, a gente não pode dizer que a agressividade seja uma coisa ruim, mas ela está operando a serviço dessa qualidade, desses valores do masculino que são negativos, né? Assim como daí a minha sensibilidade, ela representa um lado vulnerável meu, então ela pode representar um lado mais infantil da minha criança assustada, mas também essa vulnerabilidade traz uma sensibilidade, um potencial de algo, de uma perspectiva nova, que é extremamente necessária e útil para a minha vida, né? Que talvez por ali eu vou encontrar novos caminhos e novas possibilidades de relacionamento, de aprofundamento da minha alma e numa conquista, então, de uma riqueza melhor, tanto comigo mesmo como na relação com os outros. Então, a gente vai ver que nessa sensibilidade que ficou na sombra, tem tanto um conteúdo positivo, né? Como também tem esses aspectos infantis que são negativos, porque estão ligados a elementos da minha natureza que são mais frágeis, que eu não sei lidar. Então, não tem um lado só bom e um lado só ruim, né? Uma sombra positiva ou negativa. Às vezes ela é positiva e negativa simultaneamente, dependendo do caráter que ela ocupa. Porque muitas vezes a questão não é só de conteúdo. Qual é o conteúdo que tem dentro de mim, mas o funcionamento que envolve as operacionalidades em relação àquele conteúdo. Mas respondendo já a questão da Maria Helena, né? Se existe sombra positiva, sim.
muitas sombras dentro de nós, muitos elementos que estão na sombra são positivos, né? E eu posso, por exemplo, ter um ego com uma autoestima baixa, que eu não me sinto capaz, não me sinto reconhecendo meus valores. Então, de repente, todos os meus potenciais, em função da minha baixa autoestima, então fico na sombra, né? Fico como potências que querem se realizar, mas qual eu não consigo me identificar, porque eu estou preso numa imagem negativa, né? Numa autoimagem depreciativa. Então, de uma maneira, muitas coisas que estão na sombra, né? É ouro escondido, ouro sujo, né? Ou fontes maravilhosas que não foram descobertas por nós. É a parábola dos talentos, né? Aquela coisa, eu recebi um talento, eu joguei fora. Um recebeu um, egoísta, manteve ali, né? Não vou dar nada se o mundo não me der em troca. E o outro não, foi lá, divide, multiplica e soma. E realmente, fazendo esse trabalho sujo, descobre novos talentos a seu respeito e prospera. E aquele que dá mais recebe cada vez mais, porque a vida acaba sendo generosa, né? Então, nesse sentido, quando eu estou adoecido, quando eu sou muito egoísta, eu acabo ficando adoecido em algum nível, né? E o contrário é verdadeiro. Por isso que o altruísmo é um mecanismo de defesa nobre. O altruísmo, é uma forma de lidar muito boa. E a Joana de Ângeles estimula que quando a gente está triste, grosso modo, a gente faça uma obra de coração, se ocupando da dor do outro. Enquanto estiver em movimento, pegando a simpatia dessa pessoa, a vida vai retribuir com novas energias para mim, né? Isso aí. Edmar, vamos responder a Edmar Almeida? Vamos. Ela diz que ela entende que as nossas emoções que não são escutadas e aceitas viram sombra. Eu penso que as questões das emoções, né, quando elas se apresentam e elas foram negligenciadas, ou elas foram reprimidas, às vezes desde a infância, elas vão sendo jogadas, podem ser jogadas para o inconsciente, e elas têm um conteúdo, né? Elas vão se agregando em torno de um tema, muitas vezes, né? Pode ser, né? Existem muitas possibilidades. Então, esses aspectos que muitas vezes aparecem né, na projeção, na sombra, eles podem estar relacionados com várias coisas, não necessariamente um tipo de emoção, mas várias situações que eu fui vivendo e naquele momento, quando aquela emoção surgia, não posso. Acho que alguém falou aqui já, não posso chorar, né? O Josso falou do menino a homem, não chora, tá? Então, não posso chorar. Eu não posso me emocionar, eu preciso ser duro. E aí vai indo, eu vou realmente guardando uma imagem de mim mesma que não deve ser apresentada, que não deve ser mostrada. Então, aí quando alguém, né, nos apresenta esse aspecto, ou no caso, né, o homem que não pôde chorar, o menino que não pôde chorar, adolescente que não pôde chorar e se torna, na vida adulta, esse homem duro, enrijecido, quando alguém se apresenta a ele dessa forma sensível, isso vira, né, uma irritação para ele, por exemplo, né? Ele vai achar que ridículo, que absurdo, já vai jogando um monte de impropérios em cima dessa pessoa. Isso pode estar acionando esse aspecto da sombra, tá? Que foi muito tempo renegado ali, né? Então, nesse sentido, o que você está dizendo pode ser considerado como sendo, né, verdadeiro, né? Que essas emoções que foram rejeitadas por um bom tempo, né? E elas foram formando essa sombra. Não é nada muito imediato, né, Gelson, Carla? Sim. A Maria Helena também pergunta se a personalidade é a mesma coisa que psique, né? Não. Depois a gente volta lá, né, Sheila? Vamos responder primeiro essa questão da Demar. Eu acho que tem mais questões aí, né, para a gente poder se ocupar. Porque, claro, a emoção como um conteúdo nosso, né, faz parte de como a gente vivencia, né, a realidade, está ligado, então, a respostas no nível mais fisiológico, que envolve também os nossos sentimentos, seja e como a gente interpreta a vida, então, medos, perigos, emoções positivas. Então, se as emoções não são reconhecidas, elas viram
realmente conteúdos que ficam à sombra. Ele pode acumular uma raiva, por exemplo, não reconhecida, e ela vai ficando na sombra, e ela pode vir somatizada depois, né? Pode virar um problema de articulação, né? Problemas de fígado, de rins, ou fica lá e alguma hora ela estoura, né? E rompe de uma maneira violenta. Então, essas emoções não trabalhadas, elas realmente ficam na sombra. Mas, como eu falei antes para vocês, a sombra não é só conteúdo. A sombra tem funcionamento da sombra, né? Eu posso ter um funcionamento de querer escamotear, de mentir, de enganar, e não reconhecer isso. Então, isso também daí não é ligado só à emoção. Está falando de um jeito de funcionar sombrio, de um jeito de funcionar que eu não me dou conta, mas que eu acabo agindo e reproduzindo na vida como um padrão meu. Então, a gente tem conteúdo, a gente tem funcionamento, e também, junto a esses elementos que veicula emoções, conteúdos, né, a gente tem também temas que nos desafiam, já que eu colocava para vocês que as questões de sombra trazem em confronto as situações limites da existência, que são muitas dolorosas e nos parecem intransponíveis. Então, tudo aquilo que testa o ego, que coloca o ego em xeque, que desafia o ego, pode ter a ver com temas arquetípicos que despertam a nossa sombra. Por exemplo, as situações da vida que se impõem, né? As fatalidades que eu não tenho como evitar, né? O meu corpo, cada um tem um corpo que impõe uma realidade, né? O mundo externo, com a sua experiência, as situações econômicas, as doenças que chegam de uma hora inesperada e quebra nossos projetos mais importantes. Então, a sombra aqui é um desenho oculto da fachada da nossa liberdade incondicionada. O ego acho que pode tudo, que de uma maneira ele pode se movimentar, e essas situações, as situações da vida, de uma maneira, impõe uma experiência que evidencia na situação, e a gente assumir por si próprio qual é a nossa postura frente àquela situação. Seja um jogo de revolta, ou de aceitação, ou de criatividade, ou de fragilidade. Então, as situações da vida nos desafiam a nossa sombra. Assim como a luta e a dor, a culpa e a responsabilidade, assim como a morte, assim como as questões de poder. Quem é que não fica mobilizado com questões de poder? Assim como o Eros, que é uma força divina e demoníaca. O Eros traz o melhor e o pior de nós. Então, esses temas arquetípicos são maravilhosos, porque eles nos colocam em xeque em relação à nossa natureza, aos nossos limites, ao que está dentro de nós, a gente não reconhecia. Então, tudo isso pode ter a ver com as questões de sombra, né? Não só os conteúdos reprimidos. E também me parece, né, Sheila, que quando a gente se dá conta, assim, de que a gente está reprimindo algo, é porque nós realmente, conscientemente, estamos reprimindo algo. Eu sei que tem um aspecto meu que está, né, eu estou optando por não pensar naquilo. No fundo, eu já tenho condições de pensar naquilo. E é o que o Gelson falou de reconhecer as emoções, que é o que o Jung sempre preconiza, né, que a gente possa, se permita sentir, para daí poder optar como a gente vai lidar com isso. E também lembrei daquela historinha do Buda, que Buda significa o caminho, né, a visão, enfim. Ele é acometido por tentações. A primeira seria da luxúria, né, que já se falou do Eros e coisa. Depois seria o medo, que daí tem toda essa questão da gente não conseguir lidar com a finitude, que é um problema global, a gente lida muito mal com a morte. E também a questão do controle do ego. A gente tem a ilusão de que controla a vida, e a vida nos consome, os complexos nos consomem, né? E a terceira tentação do Buda, que é a responsabilidade dos outros, dever com os outros. Eu achei isso muito genial, porque a gente tem realmente uma tendência de achar que estamos zelando. A gente vê muito assim, mãe, filho, ou se não, amigos queridos,
penso que sou mais ou menos controladora, né? Decidindo, cuidando, e de uma forma, às vezes, controladora, ou de uma forma imatura, ou ingênua. Então, existem várias tentações, assim, e por isso que é tão importante fazer essa autoanálise, porque, geralmente, o mundo externo, geralmente, quase sempre, o mundo externo, a não ser que aconteça algo muito grave, não vai reverberar isso. A gente que sabe a nossa real intenção. Uhum. Aquela hora eu só ia dizer que a pergunta da Maria Helena não ia dar para a gente trabalhar hoje, que era sobre a personalidade, a psique, era só isso. A gente está priorizando a sombra hoje, né, chefe? A gente está... exatamente. Uhum. Vamos adiante, então, que nosso tempo é curto, né? A Zélia Espada pergunta: o que fazer quando a sombra se manifesta de forma a me deixar de saia justa? E só a reconheço depois de ser tomado por ela. E já feri alguém só de não ter identificado. Ela vai deixar de se manifestar? Só de ter identificado, ela vai deixar de se manifestar? Alguém quer trazer a sua... Eu acho que esse é um encontro sincero, né? Que é justamente isso que a gente sabe. A sombra é justamente esse momento, né? De quando eu vejo algo que me causa desconforto, que me causa assombro, de que existe um outro que eu não tenho noção e que mesmo que eu queira, né? Eu não dou conta. É o que o apóstolo Paulo fala. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Por que isso acontece? Eu acho que o fato de saber que eu tenho esse aspecto meu e poder olhar para esse aspecto sem morrer de vergonha, né? Não precisa achar que não vai errar. Eu lembro do Gelson falando nas aulas que achar que não vai errar é um tremendo orgulho, né? Nós estamos ainda num padrão evolutivo que a gente vai errar. Então, se eu morro de vergonha, na verdade, eu penso que eu sou melhor que os outros, porque eu estou errando, estou passível de erro, como todas as outras pessoas. Então, primeiro, realmente, ok, aceitar esse desconforto, eu imagino que seja assim, né? O lado amargo da vida, né? Porque a vida tem o amargo, tem o cítrico, tem o doce, tem... Esse é o amargor de reconhecer ali um lado feio seu, né? E poder, eu acho que esse é o momento, o principal é assumir a responsabilidade, que é esse o trabalho que o ser consciente, né, segundo a Joana de Anjos traz, ele tem a liberdade, né? Toda vez que eu entro no reino do conhecimento, como diz aquela frase famosa, sou expulsa de algum paraíso. Então, não posso mais dizer que meu terapeuta vai resolver, que um guru vai resolver, que o Deus externo vai atuar de uma forma milagrosa. Eu tenho total noção de que há algo a ser trabalhado em mim. Eu posso me esforçar. E se eu errar de novo, eu vou estar melhor, porque eu vou assumir uma postura humilde, né? E vou me testar de novo até o momento que eu consigo tolerar esse aspecto meu e talvez não conseguir lidar, mas sair de perto da pessoa quando eu sei que isso vai acontecer. Ou explicar de uma forma mais madura, mais consciente o que eu estou sentindo. E isso é muito difícil quando a gente é tomado, né? Então, acho que tem que ser, independente da forma, uma forma honesta. Isso mesmo. Zélia, Jesus fala assim, olha, reconcilia-te com os inimigos enquanto estás no caminho com ele. Então, se nós estamos reconhecendo que algo nos afeta e mesmo assim a gente fica numa saia justa, né? Já é uma oportunidade importante, como Jesus nos traz, né, para que a gente possa se reconciliar. Né? Nem sempre é fácil, a Carla já trouxe aqui, nem sempre é fácil, às vezes a gente precisa se afastar mesmo para dar um tempo para aquilo que nos afetou, mas seja como for, né, quando já é identificado, é uma grande oportunidade de trabalho, grande oportunidade. Então, essa reconciliação que Jesus nos promove, nos provoca, né, é para que a gente possa realmente, né, deixar que esse conteúdo que essa pessoa, então, né, que foi, na verdade, concentrada numa pessoa, mas, na verdade, é um conteúdo que nós trazemos, que às vezes não tem a ver com a pessoa, às vezes tem a ver com outras questões da nossa vida, mas ali ficou constelado naquela pessoa. E se isso me deixou numa saia justa, eu acho bom, viu? Porque quando a gente tem vergonha, por exemplo, eu estou entendendo a saia justa como uma vergonha, né? Como um jeito de não saber lidar. Porque às vezes a gente explode de cara, né? Explodir de cara, às vezes nem faz tanta consciência,
né? Mas ficar com vergonha, ficar, né, trancado, assim, já é um sinal melhor, eu vejo como sendo, né? Do ego poder reconhecer que aquele conteúdo está realmente desgrenhado, sabe? Não desenvolvido, ainda infantilizado, como foi falado aqui. Então, precisa de reconhecimento, precisa ser trazido para ser lidado com ele, né? Não escondido novamente. Né? Mas ser tomado, isso é próprio da sombra, né, gente? A sombra nos toma. Né? O Jung diz, né, que nós temos o complexo nos tem. Então, essa ideia de ser tomado é bem adequado, né, Zélia, que tu traz, porque quando o complexo ele não é reconhecido e não está integrado, geralmente ele nos assalta, né? A gente é tomado, a gente é possuído por ele. Às vezes a gente é possuído porque a gente fragilizou frente a uma situação, ou porque, de alguma maneira, aquele conteúdo foi estimulado através da experiência vivida, né? Ou às vezes está identificado também com a sombra, né? O ego às vezes está colado na sombra e se comporta. O complexo tomou tanto lugar na nossa vida, quando vê, ele opera e a nossa consciência está subjugada permanentemente por aquele complexo, né? Então, é fundamental realmente identificar esse complexo. Quando a gente não identificar, como é que a gente vai lidar com ele? Se eu não sei nomear, né? Se eu estou numa casa e tem uma coisa que cheira mal dentro da minha casa e eu não sei o que está cheirando mal, onde está isso, como é que eu vou lidar com aquilo, né? Então, de uma maneira, identificar é o primeiro passo do processo de integração da sombra, mas a identificação apenas não basta, né? Quer dizer, a partir da identificação é um processo de diálogo, né? Processo de dialogar com a sombra, de poder reconhecer, de poder aprofundar e quais são as fantasias que estão por trás daquele comportamento, que aspectos são esse, e poder, de uma maneira, daí, estabelecer um processo de ir ao encontro da sombra, não é se opor a ela, que a Joana fala, não é querendo impedir a sombra, ou se opondo a ela que a gente vai resolver, a gente tem que realmente se relacionar integrando a sombra na nossa vida e dando uma direção positiva, muitas vezes, em relação àquele aspecto. E, para isso, envolve a gente suportar. E suportar, é isso que a Sheila falou, é reconciliar de uma maneira amorosa, se auto-perdoando, se aceitando, mas também de ter responsabilidade por essa parte que nos pertence, né? E sermos cuidadosos, né? E, a partir disso, entre o amor e a responsabilidade, o amor e o dever, a gente vai construindo um caminho possível de elaboração e integração dessa sombra. Não sei se vocês lembram daquela história que o Divaldo trazia, um dos filhos dele, né, que tinha um processo de esquizofrenia, enfim, e ele tinha um forte desejo, acho que eu já ouvi Gelson montando, de matar alguém, de assassinar alguém. Ele queria sentir o calor do sangue, ele tinha vontade de assassinar alguém e dizia isso para o Divaldo. E o Divaldo, agindo com a sua psicologia, né, falou, olha, se você tem livre-arbítrio, né, embora não é o correto, tem livre-arbítrio de ir lá assassinar alguém. Mas eu vou te pedir uma coisa, antes de você assassinar alguém, você vem aqui e me assassine antes, porque se eu sou o teu pai e não conseguir te ensinar a agir de uma forma adequada, é sinal de que realmente eu não cumpri meu papel. Então, toda vez que esse filho ia, né, pensava, ele, não, eu tenho que matar o meu pai, então eu não vou cometer, né, o amor cobre a multidão de pecados. E parece que ele virou um grande pintor, né, talentosíssimo, assim, fazia obras maravilhosas depois, não assassinou ninguém, enfim, poderia ter assassinado. Então, nós temos um lado, mesmo o pior, né, o pior dos piores que existe em nós, tem um lado genial também, se bem tolerado, se a gente dialogar direitinho com ele, dá tudo certo, né? Mesmo que a gente tenha que botar numa coleirinha e carregar pertinho da gente, né? Para não atacar quem estiver perto, né? Isso aí. Vamos para a próxima pergunta? Alguém quer ler para nós?
essa da Maria Helena, no livro, no livro A Janela da Alma, o autor pontua 4 itens para o envelhecer. Ele cita no primeiro item o ego, logo a sombra pode impedir o ego de perceber. Como identificar? Bem, isso é uma questão complexa, né? Porque o ego, ele é realmente o mediador entre o mundo interno e o mundo externo. A gente quer um ego maduro, responsável. Esse ego tem que ser bem estruturado, né? Que nem a casa da gente. Ela tem que ser bem estruturada, tem que ter uma base sólida, tem que ter colunas que segurem a estrutura. Então, o ego, ele tem que ser esse ego adequado, né? E é só que todo esse processo aí é um processo de totalidade do ser, porque o ego é uma faceta do self, que é a nossa essência, a nossa natureza total. Assim como a sombra é uma faceta do self também. Então, a sombra e o ego fazem parte de uma totalidade, né? Então, nem sempre é só a sombra que impede o ego de perceber. Então, a sombra, é um sistema psíquico. E há uma dinâmica, né? Então, tem a sombra, tem a ânima, tem complexo paterno, materno, tem o próprio ego, que se estruturou bem ou mal. E tudo isso vai compor a realidade do indivíduo, favorecendo mais ou não esse processo que é a sua individuação, a sua jornada, né, individual aqui na Terra. Então, claro que o ego é fundamental, porque ele que é o centro da consciência, né, e opera na imagem minha, então ele tem que perceber, ele tem que aprender a discriminar, aprender a refletir, mas esse processo que impede o ego de perceber, refletir e ter uma atitude adequada pode passar pelo próprio ego, pode ser impedido pela persona, pode ser impedido pela sombra, pela ânima, por um materno negativo. Então, todos os complexos, não só a sombra, eles podem ser elementos facilitadores ou impeditivos. Ele pode ajudar ou não o ego. Então, depende de como se dá essa dinâmica, né? Sim. Nessa SIG, talvez a persona seja até mais perniciosa, né, vamos dizer assim, para o ego do que a própria sombra, né? Se a gente for ver, porque o ego se identificando com a persona, aí sim que ele vai cegar, e aí a sombra vem com tudo, mas para tirar essa venda do ego, né? Não é necessariamente para prejudicar ou nada disso, né? Porque a sombra nem sempre quer impedir, né, Sheila? Às vezes a sombra quer justamente forçar uma atitude do ego que seja muito limitada, uma consciência do ego muito limitada, ou essa identificação com a persona, ele vive o papel que o mundo deu para ele, não a sua individualidade. Então, a sombra, ela funciona, eu acho isso interessante colocar aqui, né, como um sistema de equilibração entre o ego e a persona, né? Então, ela é um fator de conflito, mas o fator de conflito, muitas vezes, ele serve para autorregular, gerando uma tensão que é formadora de consciência. Se não tiver conflito, se não tiver desafio, como a gente vai despertar a nossa consciência? Então, às vezes é necessária a oposição da sombra para tirar o ego de um comodismo, de uma consciência limitada. Então, é muito complexa essa dinâmica, né? Então, o que a gente tem que fazer, como identificar, é ter aquela postura que a Joana fala no ser consciente, né? De estar realmente atento a nós mesmos, atento ao nosso mundo interno, a refletir, atento a como a gente reage frente à vida, atento como que as pessoas qual é a imagem que as pessoas têm de nós. Tudo isso vai dando elementos para a gente poder entender, então, onde a gente está ali, quais são os nozinhos, né, que impedem a gente de caminhar e perceber melhor a nossa realidade. Que nem aquela historinha um homem que estava procurando uma coisa na luz de um poste, né? E chega alguém e pergunta: o que você está procurando aí? Não está aí? Ele diz: não, está na parte escura.
mas por que tu tá na parte da luz? Porque é o único lugar que eu conheço. Então, na verdade, às vezes a gente se identifica realmente com uma postura e com um discurso e acredita, porque é o que a gente conhece, né? Então, por um lado, aquele indivíduo que parece não ter sombra, ele é muito imaturo e pueril, que ele engana ele mesmo, e aquele indivíduo que se compraz na sombra, ele é um inconsequente. Então, a grande questão é justamente a gente poder lidar com isso, ou pelo menos ir tentando, de uma forma humana e atenta, né? Como estavam falando. Com certeza, nós estamos indo para o nosso já em final, né? Mas a gente vai se ocupar de mais uma questão, acho que dá para a gente poder ainda se ocupar de mais uma questão aqui do grupo. Eu não sei qual é a pergunta mais pertinente para a gente poder ir encaminhando para nosso final, porque tem várias questões ainda que ficaram sem resposta, né? Mas acho que você falou da agressividade. Você falou da agressividade. Sim. A TV Amergs pergunta quando a sombra pode ser uma ameaça, e de alguma forma a gente respondeu agora aqui também em relação à persona, né, e à inconsciência. Mas eu acho que nesse ponto, Sheila, quando é que a sombra pode ser ameaça, eu acho que tem duas questões importantes para a gente ampliar em relação a essa questão, que é a sombra coletiva, né? Porque a sombra não é a sua individual, né? Então, acho que tem uma questão da sombra coletiva que a gente não tocou aqui, que é importante, né? Porque muitas vezes, porque se dentro há uma sombra pessoal, né? Então o que vale para dentro também vale para fora. Então haverá também uma sombra coletiva, que é a raiz dos preconceitos, da discriminação social, racial, religiosa, nacional, né? Que envolve e que envolve o arquétipo do inimigo, né? A gente porque a sombra é a noção do outro. Esse outro que eu não reconheço, esse outro que eu tenho medo, esse outro que eu temo, esse outro que eu não aceito. Então, esse outro está dentro de mim, mas também está fora de mim. E muitas vezes, esse processo que acontece dentro de mim, ele tem uma correspondência com as projeções, como a Sheila está falando, no coletivo, né? Então, muitas vezes, esse coletivo, eles vão se identificando e se unem, formando uma sombra coletiva que é muito ameaçadora, né? Que envolve, muitas vezes, né? Colocar toda a escuridão e a negatividade ou a ideia de inimigo no outro, né? Então, a minha religião é a que é certa, a minha religião que é boa, o outro é o demônio, o outro é o inferno, o outro... E aí eu só vejo escuridão no outro, e na verdade eu estou na minha escuridão, porque esse é o problema do fundamentalismo, né? Eu acho que eu estou na luz e estou completamente na sombra, né? E aí quando eu vivo essa verdade fundamentalista e não sei lidar com a realidade da multiplicidade das relações, né? Todo esse âmbito que envolve a natureza diversificada de todos nós, né? Seja racial, seja que envolve as tradições religiosas, entre outras coisas, isso vai fazer uma cisão entre o bem e o mal, da luz e as trevas, e a sombra vai sendo encarnada no coletivo, né? Como o próprio Hitler, que encarnou uma sombra coletiva, que não era só a sombra pessoal dele, mas ele encarnava os anseios mal resolvidos daquele momento da humanidade, né? E isso eu acho que é uma questão delicada aí quando a gente trabalha com a questão da ameaça da sombra. Eu acho que isso é uma questão da sombra perigosa, né? E também a questão arquetípica da sombra, que é a questão do mal, né? Do mal enquanto a malignidade que habita em nós, né? Quanto a essa identificação com o poder, com a revolta, com a disciplina, e a Von Franz fala de um mal frio e um mal quente, né? Ela fala que o mal quente está ligado às nossas emoções
e nossos impulsos mais fisiológicos, né? Como a gente comentou ali, uma raiva né? O sangue que esquenta, e a gente acaba agindo de uma maneira precipitada. Ninguém pode dizer aqui que, num momento de pressão emocional, não posso cometer uma loucura, né? Então, esse mal que é do contágio emocional, né? Do desespero, as pessoas pisoteando umas outras frente a um momento de pânico, ou no movimento de euforia, cometer coisas que são terríveis, né? Isso é o mal quente. Mas ela diz que o pior mal, a sombra maior ameaçadora, não é o mal quente, é o mal frio, né? E eu acho interessante que quando ela começa a falar sobre o mal frio, que ela coloca justamente essa ideia de que quando a inteligência, né? E ela vai falar sobre o mal frio, né? Quando a inteligência, né? Ela se junta com o poder, por exemplo, né? Porque no mal quente a gente vem explosões, essa emoção reprimida e esse caso infeccioso, a emoção que nos contagia, né? Que acontece no mal frio, é o conhecimento ligado a um estado de consciência, que é um estado de consciência mais elevado, né? E esse conhecimento, se por um lado ele é o maior recurso na luta contra o mal, se ele está dissociado da consciência moral, ele se torna um truque mágico contra o outro. Então, a gente vê mentes fantásticas no mundo das trevas, né? Verdadeiros seres extremamente inteligentes que dominam técnicas de hipnose, de manipulação, de psicologia, de uma intelectualidade muito avançada, mas está dissociada do aspecto moral. E aí, essa inteligência, que poderia ser uma luz que clareia, se torna no seu utilitarismo, no seu egoísmo, no seu orgulho, um instrumento de tortura, de terror, de catástrofe, de caos na humanidade. Então, a inteligência sendo usada para o mal. Então, esse é o pior mal. E aí a sombra se torna realmente muito ameaçadora, muito negativa, e a gente vê o perigo real dessas forças que se aliam à mais alta inteligência científica operando contra nós mesmos e botando em risco aí toda a humanidade. Então, isso eu acho que é uma questão importante ligado aí às ameaças da sombra. Pensei agora numa... Da hipocrisia também, porque o mal verdadeiro, né, quando a gente pensa nesse mal frio, ele parece ser bom. Então, às vezes, aquela coisa que parece ser o correto e é a sombra mais densa, né? É arquitetada friamente. Então, e por isso... Desculpa, só terminar. A fascinação, por isso, ela é tão perigosa, porque é muito fácil, né, de se deixar tomar, porque parece ser o bem, né? Parece realmente que é um espírito bem intencionado, parece que eu realmente estou aqui trazendo uma mensagem boa, e na verdade, se eu estou fascinado, eu estou muito mais perigosamente, né, intuído do que se eu estivesse realmente me sentindo induzida por algo que eu sei que é ruim. Eu queria dizer assim, Carla, cego, né? E aí me veio a ideia prática, né, das fake news. As fake news que vão envolvendo pessoas e a gente não precisa estar numa passeata para ser envolvido numa sombra coletiva, né? Muitas vezes a gente está fomentando, né? Tudo isso que o Gelson trouxe de casa mesmo, né? O que a gente tem feito. Então, esse momento que a gente vive, ele pode ser propício à sombra coletiva e a gente precisa estar atento, né? Porque nesse sentido se torna essa ameaça que a gente tem visto tão perniciosa mesmo, né? Entre nós, né? E que a gente, se a gente não tiver alerta, né? Se a gente achar, né? Que porque 1000 estão repetindo a mesma coisa, eles estão certos, né? Quando na verdade a gente não está fazendo essa avaliação, assim, do que realmente, né, Gelson, né, faz sentido, a serviço do quê, né? O Hillman, de maneira muito sábia, né, um psicólogo
americano que já faleceu, já desencarnou. Ele, quando trazia a questão de Pan, né, o sol do meio-dia, que torna Pan perigoso, né? E por que Pan ficava perigoso o sol do meio-dia? E ele dizia, a partir disso, que o problema da sombra, do problema da sombra não mora na nossa escuridão, como a própria Cara também trazia, mas na nossa luz, né? Porque no sol do meio-dia, a gente tem a ilusão que não tem sombra, né, gente? Porque a sombra está embaixo dos nossos pés. Então, o pior perigo da sombra é quando a gente acha que não tem sombra, né? Que a gente está na luz. E aí, realmente, o Pan nos assalta e aí pode nos dar uma grande rasteira em nossa vida, né? Então, a soberba, o orgulho, né? Isso, para mim, me parece que é a grande questão do perigo da sombra, né? Porque, de uma maneira, quando a gente acha que... Então, a gente não tem que se preocupar tanto com ficar nessa idealização do nosso ego, né? Mas na atitude humilde de reconhecer que embaixo dos nossos pés, por mais que pareça que a gente está iluminado, vai ter uma sombra ali, né? A gente só pode não ter sombra se se iluminar por dentro, né? E isso é um processo demorado, é um processo que exige tempo, um trabalho grande com a gente, né? E Pan, na mitologia grega, né? Aquele bodezinho, metade bode, metade humano, filho de Hermes, né? Com Dríopes, que representa essas forças da natureza, né? E ele tinha, na mitologia grega, Pan, ele ficava nos bosques tocando aquela flautinha de bambu, e ele gostava dos lugares úmidos e escuros, né? Então Pan representa essas forças ainda dentro da gente que a gente não pode negligenciar, né? E que como forças elas podem ser tanto usadas de maneira positiva ou negativa, mas a gente negligenciar e não reconhecer a nossa própria escuridão, o nosso Pan interno aí, ele pode vir como uma fera, como um ser dissociado, assaltando o nosso coração e nos gerando susto, né? Que pânico vem de Pan, né? Pânico quer dizer, é a presença de Pan em nossa vida. Toda vez que Pan se manifesta, ele gera esse susto aí. Então vamos não cuidar para não ser assombrados e de repente ter algum susto aí dentro da vida pela nossa imprevidência, pela nossa negligência, pelo nosso descuido. Então, a gente está terminando o nosso encontro. Não sei se Sheila e Carla querem dar a última palavra antes do nosso encerramento, para a gente poder fechar esse momento. Quem sabe, em algum momento, a gente faça um segundo encontro, porque tem várias questões que ficaram um pouquinho de lado e outras que possam surgir, porque esse tema realmente é inesgotável, né? Sim. Bom, eu queria ler ainda do Jesus e Atualidade, esse item Jesus e Inimigos, né? Como nós falamos antes, né? A Joana, ela fala, os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo dos próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho e o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Veja que maravilhosa parágrafo, né? Ela traz as ideias da sombra, da persona, né? E do quanto nós temos aí um trabalho enorme, né? A ser trabalhado no orgulho e no egoísmo. Isso aí, gente. Boa noite, foi ótimo. Muito obrigada pelos ensinamentos. Carla? Eu acho que é importante também salientar, né? Que nem o Shakespeare vai falar, que a pior prisão é aquela que a gente sabe que está e não faz nada para mudar. Que, como diz o Hollis, ninguém acorda e pensa, eu vou repetir todas as asneiras da minha vida e ter o mesmo resultado. Então, é justamente a gente poder saber que existem coisas, né, que tem que ser trabalhadas e se responsabilizar por isso. Acho que essa fica a mensagem desse estudo que eu fiz e das coisas que eu fiquei refletindo. E agradecer a todos aí que estiveram presentes, mandando perguntas, que estão ligados a nós, que vão ver o vídeo ainda depois, né? E aos meus colegas aqui. Boa noite. Muito bem, gente. Lembrando a todos que lá no canal da MEG tem vários momentos, tem as reflexões pontuais
em relação à proposta da Joana de Ângeles, né? Debatendo Joana de Ângeles, que é um dos nossos arquivos, né? E temos também os cursos gravados, 5 anos, né? Que nós temos um curso de 5 anos, e os 5 anos são gravados lá, cada um com o seu módulo. Começa pela introdução e vai mais grandes 4 eixos temáticos, né? O homem em conflito, a questão da jornada interior, dos relacionamentos, de Jesus e a psicologia profunda, e também, acho o último... O mundo relacional, você já falou? O eixo ego-self? Então, tá lá, né, no canal da Mergs. Explorem, busquem, porque o material de Joana é riquíssimo, e aí tem um convite então, para a gente poder, em Estudando a Benfeitora, assistindo lá no canal da Mergs as aulas, poder aprimorar e refletir melhor em relação a essa jornada interior na busca da nossa plenitude. Muita paz, muita luz aí nos corações de todos, e que possamos ter esse cuidado, porque a nossa sombra, a nossa escuridão, guarda o melhor e pior de nós, e assim como a semente precisa muitas vezes germinar a partir da escuridão da terra, né? Alguma semente nossa está esperando que a gente fertilize essa terra oculta do nosso mundo interno escuro para germinar e assim florescer como novas virtudes, novas possibilidades da nossa natureza, em construção e em favor também da nossa tarefa, a qual todos nós viemos aqui realizar. Paz e luz, um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe.